Fala minha gente, Prof. Loureiro aqui, e no vídeo de hoje a gente vai resolver essa questãozinha e eu quero que vocês adivinhem de qual vestibular ela é. A questão é muito legal, olha só, ela dá uma função real definida por esse trambolho aqui de expressão. A letra A pede qual é o domínio da função, e a letra B pede para você encontrar os valores de x, tal que f de x é igual a zero, que vocês viram aí na thumbnail, certo? Então, a letra A, pessoal, que é o que a gente vai usar para aquecer aqui, é basicamente calcular um domínio da função. O que ele está querendo dizer com o domínio da função aqui, né? Ele está falando de condição de existência, né? Então, denominadores não podem ser zero e radicais de índice par não podem ser negativos, não é isso? Então, em primeiro lugar, como eu tenho aqui 1 sobre x, né, na minha expressão, o x não pode ser zero. E eu tenho duas raízes quadradas, né? Então, o que está dentro dessas duas raízes aí precisa ser maior ou igual a zero. O erro de muito aluno aqui, pessoal, é tentar resolver na equação que tem x no denominador como se fosse do primeiro grau, né? Joga para lá, passa multiplicando. Pessoal, no momento que você multiplica algo por x na equação e você não troca o sinal, você está supondo que x é positivo, tá? Então, tem gente que pega isso daqui, né? Por exemplo, resolve isso daqui, faz 1 maior ou igual a 1 sobre x, aí passa x para cá, x maior ou igual a 1. Pessoal, você está supondo que o x é positivo aqui, certo? Então tem que tomar muito cuidado com a equação que tem x no denominador, ok? Então, um negócio, geralmente, isso aqui fica até uma dica aí para você resolver quaisquer que seja na equação quociente, né? É você jogar tudo para a esquerda mesmo, certo? E interpretar isso como uma razão, certo? E aí, que tá, pessoal? Como é que eu vou analisar essa equação daqui? Uma razão, ela é maior ou igual a zero quando os sinais de numerador e denominador forem iguais, né? Quando for mais sobre mais ou menos sobre menos. Então é basicamente isso que você tem que fazer, analisar o sinal de cima, o sinal de baixo e ver quando é que eles são iguais. Tem um jeito muito interessante de fazer isso graficamente, que é o que eu vou usar aqui para adiantar o nosso lado, certo? Que é o seguinte, eu vou olhar aqui para a função x ao quadrado menos 1 em vermelho, certo? E a função x em azul, y igual a x aqui, certo? E aí eu vou olhar para os pontos onde essas equações dão zero, né? Que seria aqui, né? E aqui na x quadrado menos 1. E o ponto da azul, né, seria essa daqui. E aí você basicamente vai entender agora, vai olhar esses três intervalos aqui, ó. Esse daqui, esses três intervalos definidos aqui, no caso 4, certo? E é o seguinte, no intervalo daqui, certo? Onde x é menor que menos 1, as funções estão um em cima, um embaixo. Então elas têm sinais opostos, então não rola, certinho? Nós queremos sinais iguais e aqui o vermelho está positivo, o azul negativo. Aqui, entre menos 1 e 0, né, as duas estão abaixo, certo? Então, massa, esse intervalo aqui a gente vai pegar, é isso. Aqui, entre 0 e 1, né, uma está em cima, a outra está embaixo, eu não quero esse intervalo. Aqui, de 1 para frente, né, as duas estão acima, então, de fato, eu quero esse intervalo. Sendo assim, essa razão é positiva entre menos 1 e 0 e de 1 até infinito. Cuidado que aí, né, é maior ou igual, mas não pode ser 0x, né? Então tem que ver aí certinho onde é que você vai abrir e fechar o intervalo. Mesma coisa aqui, certo? Só que é ainda mais fácil, né? Porque são duas retinhas. Então essa retinha azul, ela corta o eixo yx aqui, e a retinha vermelha corta o eixo x aqui. Então nesse intervalo daqui, ó, as duas estão abaixo do eixo x, então o sinal é igual, certo? Então eu quero esse intervalo daqui, não é isso? Aqui entre o 0 e o 1, né? Uma está acima, a outra está abaixo, então não quero isso daqui. Para frente, do 1 para frente, né? As duas estão positivas, então eu quero sim esse negócio daqui. Então, essa razão vai ser positiva, né? Nesse intervalinho aqui, certo? Só que, pessoal, eu preciso do quê? Eu preciso que essas duas condições sejam satisfeitas ao mesmo tempo, né? Então eu tenho que fazer uma interseção disso aqui. Isso aqui tem que ser válido e isso aqui tem que ser válido. Aí você pode fazer isso com aquele negócio de eixo, né, e tudo mais, mas isso aqui é bem intuitivo porque eu tenho esses dois aqui em comum, né, e esse aqui está contido nesse, né, então vai ser basicamente esse com esse, certo? Então a gente vai ter aí nosso domínio da função sendo o intervalo de menos 1 a 0 unido ao intervalo de 1 até o infinito. Ok? Esses são os valores de x que podem adentrar aqui na minha função sem quebrar, botar uma raiz negativo, né, denominador nulo, etc. E beleza, essa daqui é a letra A, certo? Para aquecer aqui. Agora, pessoal, a gente vai resolver a nossa equação de três formas diferentes, tá? Se atenta bem porque eu quero que você veja as três, tá bom? Então, eu vou resolver f de x igual a 0, tá? Esse foi um ano em que esse vestibular se passou um pouco, tá bom? Então vamos lá. Modo 1. O
que eu tenho? Eu vou ter que isso daqui é igual a zero. Então, eu vou jogar o x para lá, certo? E aí, muitos alunos, eles elevaram tudo ao quadrado aqui. Pessoal, quando você tem uma soma de raízes, vou te dar uma dica. Tenta jogar uma para o outro lado antes de elevar ao quadrado. Pode facilitar um pouco sua vida, porque se você elevar ao quadrado daqui, vai aparecer 2 vezes essa, vai ficar uma raiz enorme, certo? Então, em vez de se você jogar alguma delas para o lado de lá, né, vai ficar 2 vezes x vezes a raiz. Então fica um pouquinho menor a situação, o negócio, né, o trambolho. Só que aí que tá, a loucura é que você não podia jogar qualquer uma pro lado de lá, tá? Você tinha que jogar literalmente essa daqui, tá? Tem que jogar essa pro lado de lá. Se você jogar essa, pelo menos eu não consegui encontrar um jeito de fazer jogando essa daqui pro lado de lá. Aí eu fico com isso daqui, e agora sim eu vou elevar os dois lados ao quadrado, e eu posso tirar esses caras da raiz sem nenhuma preocupação, porque eu sei que eles são maiores do que zero por causa do nosso domínio, certo? Então, tirando da raiz todo mundo aí, eu fico com essa maravilha aqui, né? Quadrado do primeiro, 2 vezes do primeiro, vezes do segundo, quadrado do segundo. Que delícia! O que eu vou fazer agora, rapaziada? Eu vou jogar essa raiz aqui, esse 2x raiz não sei o que, vou jogar ele pro lado esquerdo e pegar esse trambolho aqui e jogar pro lado direito, certo? E aí eu vou ficar com essa expressão aqui. Repara que o menos 1 sobre x vai cortar, certo? Maravilha, eu vou passar no caso só o x pro lado direito, né? E aí eu fico com isso daqui, certo? Maravilha. E agora? O que eu faço a partir daqui, né? Aí, pessoal, aí que vinha a sacada da questão, né? Eu vou pegar esse x aqui e eu vou jogar ele para dentro dessa raiz. Professor, que maluquice é essa? Eu só queria levar ao quadrado. Rapaziada, se você levar isso aqui ao quadrado, isso aqui vai dar do 4º grau, tá? Vai aparecer um 1 sobre x aqui. Vai dar um negócio feio, vai dar um negócio do 4º grau provavelmente, certo? E eu te garanto que não dá muito bonito, certo? Então vai abrindo na manha, certo? Vê o vídeo passado onde eu falei sobre distributivo inteligente, né? Sobre desenvolvimento algébrico inteligente. Vamos tentar fazer um pouco disso aqui, certo? Então se eu jogo esse x aqui para dentro da raiz, o que vai rolar, né? Eu vou ficar com essa expressão daqui, certo? E aí, esse x ao quadrado, quando for distribuído aqui, o que vai acontecer? Vai ficar isso daqui, ó, 2 vezes x ao quadrado menos x, raiz disso aqui, igual a x ao quadrado menos x mais 1. Espera aí, como é? X ao quadrado menos x e x ao quadrado menos x. Oh, meu Deus! Apareceu a mesma expressão algébrica aqui. Pessoal, é isso. É desenvolvimento algébrico inteligente. Tem que pensar no futuro. Tem que pensar em gerar coisas iguais para reduzir a sua equação. Então, pessoal, se eu chamo aqui o meu raiz de x ao quadrado menos x de um y, a minha equação ela fica muito mais simplificada, né? Ela fica desse jeitinho aqui. Isso aqui vai dar um y ao quadrado, né? E que maravilha! Agora eu jogo as coisas para um lado só, eu fico com a equação de 2º grau em y, inclusive não é qualquer equação de 2º grau, isso aí é literalmente um trinômio quadrado perfeito, né? Cuja única solução será y igual a 1. Para que o y seja 1, o que está dentro dessa raiz tem que ser igual a 1, né? Então x ao quadrado menos x é igual a 1, então eu fico com a equação de 2º grau em x, e cuidado, eu não vou mostrar para você, não quero mostrar a solução para você agora, porque eu te garanto que tem ainda uma casca de banana aqui, não é só resolver essa equação, tá? Então eu não vou mostrar a resposta agora, até porque eu quero que você veja todos os modos de fazer essa questão e comente aí pra mim qual que você faria, qual que você acha que talvez pensaria numa prova. Não vale comentar nenhum, tá? Escolhe algum que você gostou mais aí, comenta qual que você gostou mais. Mas enfim, modo 2, pessoal, modo 2. O modo 2 é em homenagem ao pessoal que falou pra mim, professor, mas eu não tenho essa ideia de passar pro lado de lá e levar ao quadrado. Não tinha, porque agora você viu esse vídeo, não é isso? Só que, qual que é o negócio? Aqui é o Olimpo, pessoal. Aqui é o Olimpo, então, quando é possível, a gente sempre tenta. Então, sim, eu achei uma solução onde você podia elevar tudo ao quadrado. Professor, é sério isso? É sério isso. Então, elevando toda essa jossa aí ao quadrado, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter isso daí, ó. Quadrado desse estão aqui, certo? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. É por isso que a gente não recomenda que você leve ao quadrado direto, porque vai aparecer esta miséria aqui, certo? Pra você trabalhar. Mas tudo bem, vai que você fez assim, né? Não sei, não posso te culpar. Então o que eu vou fazer agora, pessoal? A gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar esses dois rapazes aqui, né?
e jogar eles pro lado de lá. Agora não cancela ninguém, né? Esses caras não estão com sinais negativos, não estão lados opostos, né? Então passa todos esses dois caras pro lado direito e eu fico com 2 vezes raiz do trambolho é igual a isso daqui, certo? E você fala, professor, pelo amor de Deus, e agora, o que você vai fazer? Me diz aí, professor. Você vai fazer, olha a moto, você vai fazer uma distributiva nisso daqui. Não, professor, é sério? É sério, vambora. Faz a distributiva daí, ó, vai ficar x vezes 1, x vezes menos 1 sobre x dá menos 1, menos 1 sobre x, mais 1 sobre x quadrado é igual a esse trambolho daqui. Professor, eu não aguento mais. O que você vai fazer agora, professor? Então, galera, eu olhei para isso daqui, eu pensei em desistir, mas eu vi que as expressões estavam bem parecidas, ó. Menos, menos, mais, menos, menos, mais. Eu pensei que talvez seria possível eu fazer algo parecido com o que eu fiz no modo 1 aqui. E para isso, o que eu fiz, né? Eu multipliquei dos dois lados da equação por x, tá? Multipliquei dos lados por x, e eu peguei esse x aqui e eu joguei para dentro de novo, que nem foi da outra vez, certo? Dessa maneira, a expressão dentro da raiz vai ficar o seguinte, x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1. E a expressão do lado direito vai ficar, olha que bonito, x ao cubo menos x quadrado menos x mais 2. E aí você fala, ué, apareceram os mesmos caras de novo. Então se eu chamo essa raiz toda aí de um y, a minha equação novamente fica muito mais simplificada. Não mais, na verdade fica idêntica a outra, né? Fica bem idêntica a outra. E aí a gente tem de novo que o y só pode ser 1. Para que o y seja 1, o que está dentro dessa raiz precisa ser igual a 1. Então eu vou ter que isso daqui é igual a 1. Eu vou ter que x ao cubo menos x quadrado menos x é igual a 0. Eu posso dividir essa equação inteira por x, porque a gente já garantiu lá em cima que o x não é 0, certo? E eu fico com literalmente a mesma equação aí, dividindo ela por x. E eu sei que você tá louco para que eu te mostre o resultado, para você ver se bate com o seu, mas calma, que eu já te revelo o ouro. Entendedores entenderão. Modo 3, pessoal, modo 3. Tinha um terceiro modo que eu sei que muita gente aí vai, se eu não mostrar, tinha gente que ia fazer ele nos comentários, é um modo bem interessante. Só que assim, pessoal, é um modo que eu recomendo que só faça o aluno que realmente tem um pouco de experiência na coisa. Porque é o seguinte, quando você tem uma equação com uma variável, não é muito saudável para o aluno que ainda está aprendendo, né, e desenvolvendo o raciocínio dele de equações brutais, acrescentar uma variável. A equação só tem uma variável, você vai acrescentar outra, né? E isso não é tão... Tipo, repara, eu não estou falando de substituir que a gente fez aqui em cima, estou falando de acrescentar uma variável mesmo, certo? Isso é muito útil em diversos casos, mas você tem que saber um pouco o que você está fazendo. Mas o pessoal acaba fazendo meio que na intuição, na louca, né? Então, eu vou chamar essa raiz aí inicial, primeiro de A, e a segunda de B, certo? Professor, você vai acrescentar duas variáveis? Duas variáveis, pessoal, duas de uma vez só. Socorro, pelo amor de Deus! Então, qual que é o objetivo? O objetivo é que a gente suma com uma equação em que tenha essa soma aí, certo? A gente quer encontrar A em função de x, B em função de x, porque aí vai ser uma equação muito mais simples, vai ser com um radical só, certo? E aí a gente tira a primeira equação de que o a mais b é igual a x, só que aí, pessoal, o a quadrado e o b quadrado não vão ter raízes, não é isso? E se eu subtraio a quadrado de b quadrado, né, vai dar isso daqui, vai cancelar aqui o menos 1 sobre x, não é isso? Eu vou ficar com um sisteminha, ó, que a mais b igual a x e a2 menos b2 igual a x menos 1, certo? Esse a2 menos b2 aqui a gente conhece bem, né? É uma diferença de quadrados, né? A mais b vezes a menos b. E aí, substituindo o a mais b por x, né? A gente chega na estrutura que a gente tanto queria. A gente queria um sisteminha fofinho com a e b, onde eu consigo somar e encontrar o valor de a, onde eu consigo somar, subtrair e encontrar o valor de b, certo? Então, pessoal, tanto faz, tá? Você pode, relembrando aí que o a é isso, né, e que o b é isso, eu chego em equações muito mais simplificadas de radical. Ai, mas eu ainda tive que elevar ao quadrado. Sim, mas repara, a gente não teve que elevar um trambolhão, né, com a soma de raiz ao quadrado. A gente vai ter uma equação mais fofinha aqui, certo?
E em teoria você podia escolher qualquer uma das duas. Quando eu fui tentar fazer com essa, eu não consegui nada, mas com essa daqui deu algo interessante, tá? Então eu vou dizer que o 2A é esse trambolho daqui, né? Vai dar x somado com isso, ok? E aí, o que vai rolar? O A é aquele trambolho, então vai ficar 2 vezes aquele radical, né? É igual a, simplificando isso daqui, vai ficar 1 menos 1 sobre x, né? E aí você olha e fala, ué. Ah, professor, fala sério, de novo isso, pessoal. Pois é. Então aparece a mesma expressão 2 vezes e você vai fazer o mesmo procedimento. Vai chamar esse radical de y, esse daqui vai ser y ao quadrado e parte pro abraço, adivinha, da mesma fucking equação, certo? A mesma equação 3 vezes, e aí o y vai ter que ser 1, certo? E aí o x menos 1 sobre x vai ter que ser 1, e aí o x ao quadrado menos 1 vai ter que dar x, e adivinha, a gente chega na mesma equação. Professor, pelo amor de Deus, me dá a resposta, por favor, preciso conferir. Calma, Calabreso, ainda tem um negócio para fazer. Eu falei lá no começo que tinha um negócio a mais, não falei? Pois bem, olha só. Nós pegamos a nossa equação, né, que veio de uma função cujo domínio era esse trambolho daqui, né? Desenvolvemos ela de 3 jeitos diferentes. Nos 3 jeitos a gente encontrou isso daqui, cujas raízes dão mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Ufa, professor, finalmente você me mostrou isso. Só que tem um problema. Qual o problema? O aluno, ele vai... O bom aluno, inclusive, tá? O bom aluno, ele vai falar, peraí, ele me pediu o domínio para eu analisar, né, se a minha solução é válida, não é isso? Então ele vai e olha, 1 menos raiz de 5 sobre 2, né, raiz de 5 sobre 2, vai dar 1 menos 2, alguma coisa sobre 2, que vai dar menos 1, alguma coisa sobre 2, que vai dar menos 0, alguma coisa, que está no intervalo entre menos 1 e 0. O 1 mais raiz de 5 sobre 2, né, ele vai ser 1 mais 2, alguma coisa sobre 2, que vai dar 3, alguma coisa sobre 2, que vai dar 1, alguma coisa sobre 2. Não é isso? Que está nesse intervalo. Então, as duas raízes são válidas, não é mesmo? Não. E esse é o problema, é por isso que eu não mostrei as raízes desde o começo, pessoal. Não são as duas raízes que são válidas para a nossa equação. Professor, pelo amor de Deus, por que as duas estão no domínio? Galera, toma muito cuidado quando você elevar alguma equação ao quadrado. Muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Porque toda vez que você eleva uma equação ao quadrado, você encontra as soluções de duas equações. A que você tinha originalmente e uma outra. Dessa outra a gente costuma chamar inclusive de raízes espúrias, certo? Então veja só, no modo 1, pessoal, o que a gente fez, né? A gente pegou a equação, a gente jogou um termo para lá e a gente elevou ao quadrado. Galera, quando você elevou isso aqui ao quadrado, você encontrou as raízes de duas equações. A sua equação original, né, que a gente tinha, mas você também encontrou outra equação com um sinal de menos aqui. Porque quando você pega essa expressão e você eleva ao quadrado, dá a mesma coisa do que aconteceu aqui, certo? Da mesma coisa do que você faz com essa expressão daqui, certo? Então, nessa expressão daqui, para essa equação daqui, de fato, vai ser o x igual a 1 menos raiz de 5 sobre 2. E aí, na nossa equação, a única solução seria 1 mais raiz de 5 sobre 2. Mas, professor, eu nunca ia pensar nisso que o senhor está falando, pelo amor de Deus, não tinha um jeito mais humano de eu ver que isso daqui era a solução? Pessoal, você podia substituir, já é o que a gente recomenda, tá? Quando você faz uma equação muito complexa, né, que você leva ao quadrado, não sei o que, tenta substituir as raízes, tá? Claro que vai dar uma conta um pouquinho complexa quando você fizer aqui, mas rapidamente você ia chegar na conclusão que eu vou te explicar aqui, que é o seguinte, olha só, essas duas raízes aqui, pessoal, raiz nos reais, né, são números maiores do que zero, pô, maiores ou iguais a zero. Então, putz, esse x tem que dar maior do que zero, certo? Então, sim, você ia ver na lata que 1 menos raiz de 5 sobre 2 não ia rolar, né, porque ia dar um número negativo igual a 2 positivos somados, ok? E aí, pessoal, como vocês viram aí, eu tenho um dever de casa para vocês, espero que você não tenha saído do vídeo até agora. Porque é o seguinte, talvez seja até uma dúvida que você tenha, porque eu mostrei para vocês, né, que o modo 1, né, gera a raiz espúria aqui, né? Mas o dever de casa é o seguinte, no modo 2, o que a gente fez, né? A gente veio, pegou isso daqui,
né, e elevou ao quadrado dos dois lados, não é isso? Aí o menino fala, ah, professor, agora eu entendi, pô, né? Isso daqui, essa equação que eu fiz, resolve essa e resolve essa daqui também, não é isso? Então, a nossa original tem 1 mais raiz de 5 sobre 2 como raiz, e essa daqui tem 1 menos raiz de 5 sobre 2 como raiz, certo? Errado! Não é 1 menos raiz de 5 sobre 2. Professor, como assim? Socorro! Pessoal, o gráfico dessa... Se eu pegar a função que gera essa equação, né? Que seria a função original com mais x, aqui, ó, essa funçãozinha daqui, ela não tem raiz real, certo? E o modo 3 a gente nem elevou ao quadrado direito, não foi? Então fica aqui a minha pergunta e dever de casa para você. Onde geramos essa raiz espúria nos modos 2 e 3? Eu vou postar a solução para isso como conteúdo extra lá no nosso grupo do WhatsApp de alunos, e eu quero que você reassista esse vídeo e comente aqui para mim em que passo do modo 2 e 3 a gente gerou essa raiz espúria, certo? E depois que você reassistir e encontrar esses passos onde a gente gerou as raízes espúrias, se você quiser encarar ainda assim outro desafio, aqui desse lado eu vou deixar um vídeo que eu recomendo que você assista, e aqui desse lado um vídeo que o YouTube acha que você vai gostar. Um beijo e vai estudar!